Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de literatura com o tema simbolismo. É muito importante nós compreendermos, que as estéticas literárias, elas se desenvolvem por várias vezes ao mesmo tempo. Nós temos uma estética literária como o realismo, que é abrangente, acaba abarcando o naturalismo, então elas acontecem ao mesmo tempo. O parnasianismo, que tem também a característica de negar o romantismo, porém já ser a poesia, e essas três acontecem juntas. E ao mesmo tempo a gente também tem o início do simbolismo aqui no Brasil. Vamos lá. O simbolismo no Brasil surge em 1893, com a publicação de Missal e também de Broquéis, de Cruz e Souza. Esse é considerado o maior representante do movimento no país, ao lado de Alfonso de Guimarães. Características do simbolismo. Então, o que é, professora, esse simbolismo? O simbolismo é uma estética literária que é muito comparada à segunda geração do romantismo no Brasil. Enquanto a nossa segunda geração, vocês devem lembrar, é a geração considerada mal do século, ultrarromântica, byroniana, os simbolistas, eles também levam essa alcunha. Por quê? Porque eles também primavam pela morte, eles acreditavam que a morte, ela resolveria problemas. Porém, diferente dos românticos da segunda geração, que acreditavam que morrendo os problemas acabavam, os simbolistas, eles acreditavam que a morte mostraria algo além dessa vida. Então, a abordagem dos simbolistas é um pouco diferente. Eles criam que a morte era o princípio de algo que eles ainda não conheciam. Então, o que a gente tem de característica aí das obras simbolistas? Não racionalidade. Eles não agiam puramente pelo racional. Olha, mas isso aqui é lógico? Não, não é. Eles analisavam sob outra ótica. Eles acreditavam nos sonhos, na interpretação desses sonhos, acreditavam no transcendental, ok? Próxima característica, subjetivismo, individualismo e imaginação. Então, diferente, por exemplo, do parnasianismo, que era mais objetivo, do realismo, do naturalismo, que negavam o romantismo e eram mais objetivos, o simbolismo ele já tinha um viés subjetivista. Por quê? Era o sentir do homem, era o que ele pensava, era o que ele acreditava como correto, como ideal. Individualismo, as pessoas escreviam sobre as suas próprias perspectivas e imaginação. Eles acreditavam em coisas que transcendiam o lógico, o real, o ideal. Espiritualidade e transcendentalidade, como eu falei com vocês, Para eles, e eu não estou falando de nenhuma religião específica, tá? Para eles, a espiritualidade tinha um grande valor. E eles retratavam isso nas suas obras, a crença nas energias, tanto que o nome da estética literária é justamente simbolismo por pensar nesses símbolos, nessas versões, nessas diversas interpretações subconsciente e inconsciente, Aí a gente acaba englobando também a questão do sonho, do onirismo, do onírico, porque eles acreditavam que o sonho era a representação de algo que eles descobririam se morressem. Então, eles viam a morte como algo positivo até, porque a morte era a forma de entender o que tinha depois dessa nossa vida. Eles não acreditavam apenas nessa matéria, nesse material, eles acreditavam que existia uma coisa maior. Musicalidade e misticismo, até por conta da questão
dos sonhos, pela questão do acreditar no que tem além da morte, a gente tem essa questão, né, do misticismo. E a musicalidade a gente tem na própria escrita, né? A forma de ler os poemas, eles eram poemas musicais, eles soavam, né, realmente como música, como algo ensaiado, algo bonito, algo que gerava os mais diversos sentimentos. Figuras de linguagem. A gente tem aí como figuras de linguagem sinestesia, aliteração e assonância, essas principais. Os poemas simbolistas, eles são muito conotativos, eles têm muitas características, né, de conotatividade, de figuras de linguagem. E aí a gente tem, por exemplo, a sinestesia. A sinestesia, né, que é a mistura de sensações, ouvir, falar, a mistura dos sentidos. A aliteração, que é a repetição dos sons consonantais. A assonância, que é a repetição dos sons vocálicos. Então, essas figuras de linguagem, né, que soam musicalmente para nós. Eu trouxe para a nossa análise para que vocês compreendam, basicamente, que o simbolismo ele explorava essa vida desconhecida até então, explorava esses sentidos, a intuição, a morte, o sonho. Tem aqui o meu poema favorito do simbolismo. Ele não é um poema, assim, muito feliz, muito alegre, mas ele é um poema que me toca muito, porque ele fala sobre acreditar e arcar com as consequências de acreditar nisso. Esse poema, ele tem por título Ismalha, e ele é do Alfonso de Guimarães. Vamos lá. Eu tenho sempre a imagem, né? Eu estudei bastante esse poema no meu ensino médio, então eu acho que é por isso um dos meus favoritos. E eu tenho bem a imagem da Ismalha, aquela jovem na torre. Simbora. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E num devario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Aqui a gente vê perfeitamente a representação, né, desse poema simbolista, dessa estética simbolista, né? Porque fala que a Ismalha, ela enlouqueceu e ela estava na torre, e quando ela viu, né, nessa representação de imagem, né, nesse símbolo que eu tenho sempre na minha memória, mostra a Ismalha na torre, aquelas torres que parecem daqueles castelos de filme, castelos medievais e coisas do tipo, né? Aquela torre com a ponte, com água em volta, e a Ismalha no mais alto da torre, e ela olha para a lua, e ela admira a lua. Em dado momento, ela olha para a água e vê o reflexo da lua na água. E ela entende, se eu não posso alcançar a lua que está no céu, vou pular nessa lua. Alguma das duas eu vou alcançar. E ela tenta, de fato, alcançar a lua. Então, essa questão, né, dos símbolos, do simbolismo, da lua, do místico, é muito presente nessas obras simbolistas, né, que tem uma magia, uma graça, que são muito peculiares. É muito importante, portanto, que nós compreendamos que o simbolismo ele é uma estética que trata sobre os símbolos e trata também sobre o que as pessoas acreditam que haja
depois da vida. Porque há uma comparação muito forte com a segunda geração romântica. Só que os românticos buscam a morte para parar de sofrer e os simbolistas buscam a morte para ter respostas do que vem além, do que transcende. Espero que essa aula ela tenha sido bastante útil para vocês. Continuem aí no foco dos estudos e até a próxima.